Hoje nós vamos ter aula sobre nível de consciência familiar. O que esse nível de consciência familiar está querendo te dizer? Você vai falar, nossa Pri, você está vindo para falar sobre mente, sobre reprogramação e o que tem a ver raios da família com isso? Então vamos lá, antes de você ficar fazendo esse monte de perguntas, deixa eu te explicar um negócio. Lembra que eu te falei lá na primeira aula que nós somos o resultado das nossas famílias? Então assim, você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe, certo? Dentro disso, você traz toda a sua ancestralidade, porque foi através deles que resultou você aqui, ok? Então vamos lá. Lembra que eu falo muito que tudo que a gente julga, a gente exclui. E tudo que a gente exclui, em um momento, se repete na nossa vida. Por que cargas d'água isso acontece? Então eu quero trazer aqui, nesse nível, para que você possa compreender por que às vezes você está repetindo um padrão de alguém da tua família ou porque você repete alguma situação aí. Vamos lá. Dentro da consciência da família, nós herdamos não só a cor da pele, do cabelo e dos olhos, mas a gente também herda os dramas, os traumas, as tristezas, tudo aquilo da nossa família, entendeu? Então eles vieram de uma dinâmica às vezes muito pesadas, né? Então tem pessoas que às vezes têm histórias de nossa, minha família é de imigrantes, nossa, eles passaram por uma guerra, nossa. Então cada pessoa tem uma história e essas histórias elas devem ser respeitadas, entendeu? Então assim, quando a gente começa a perceber e analisar, a gente sai desse foco do nosso mundinho interno e nós vamos olhar o todo, todos aqueles que vieram antes. Aí o que vai acontecer? Lembra que eu falei sobre o julgamento? Então, ele se coloca aqui. O julgamento, gente, ele não é só você chegar para a pessoa e falar, nossa, eu tenho raiva do fulano, eu não gosto disso nele, eu não gosto daquilo, ou sei lá, independente. Julgamento, às vezes as pessoas acham que é falar mal, mas não é só falar mal. O julgamento é também quando a gente olha para as pessoas e a gente sente muita pena delas. Isso também é um julgamento. Aí você vai me falar, nossa, como assim, Priscila? Mas e aquele meu primo que, nossa, está passando tanta necessidade? Vamos lá. Eu acredito que em algum momento você também passou uma dificuldade muito, muito forte. Tô certa ou não? E aí, como que você se sentiria se a pessoa olhasse para você e ficasse, nossa, tadinha, tadinho do fulano, da fulana, ele não consegue. Será que não consegue mesmo? Como você se sentiria se alguém falasse ou sentisse pena de você? Quando isso acontece, nós estamos fazendo, sabe o que? Nós estamos tirando a força daquela pessoa. E o que é tirar a força? É acreditar em algum momento que aquela pessoa não é capaz de conseguir atravessar aquela barreira de medo que ela criou na vida dela, entendeu? Da mesma maneira que você buscou aqui alguma coisa que possa te movimentar para fazer diferente na sua vida, essa outra pessoa também pode, entendeu? Então assim, é claro, aí você tem que olhar o todo, né? Qual é o contexto que a pessoa veio, o que aconteceu com ela, ela teve oportunidade, ela não teve. Então isso vai partir do quê? Da mentalidade de cada um. Olha, já vi história de pessoas assim que saíram do zero e conquistaram assim milhões na vida. Já ouviu falar do Chris Gardner? Olha a mentalidade do cara. Você chegou a assistir aquele filme com Will Smith que se chama Em Busca da Felicidade? Inclusive, eu assisti a palestra desse cara. E a mentalidade dele, gente, sinceramente, é outro nível, é outro naipe. Então, assim, imagina só se ele tivesse criado uma mentalidade de escassez. É lógico, ele trabalhou muito para não ser afetado por julgamentos externos, entendeu? Então assim, o cara saiu da onde que ele não tinha nada e ele chegou a conquistar milhões, quase bilhões, sei lá. Ele estava falando até sobre investimento de jogadores de basquete, de time de basquete, alguma coisa desse tipo. Então assim, você começa a analisar
o quanto que as pessoas, elas têm essa capacidade. E assim como ele fez, você também tem condição. Todo mundo tem condição. Então, por que não faz? Porque às vezes chega nesse julgamento aqui, que fica lá dentro da cabeça, fica martelando, fica falando, entendeu? Então, vamos lá. Voltando aqui, então assim, o julgamento, ele não é somente você falar mal de alguém ou ter raiva de alguém, mas é você também ter pena, tá? Então assim, quando você tem pena de alguém, você tá praticamente ali conspirando, né, a favor daquela pessoa para que ela não haja. Então, quando a gente tem pena das pessoas, elas acabam não agindo, certo? Então, vamos lá. Aí aqui chegou um momento que nesse nível energético da consciência, você vai receber a força de todos os teus antepassados, inclusive dos seus pais, certo? Uma consciência de nível familiar não aceita nenhuma exclusão. Todos pertencem a esse sistema, ok? E aí o que vai acontecer dentro disso? Tem um tio aqui que você olha para ele, você fala, eu não suporto o tio fulano, mas ele é isso, ele é aquilo outro, eu não dou conta dele, nossa, o tio é muito chato, enfim, você julga o tio e você exclui ele, certo? Você excluiu o tio. Você recebe a força de todos os seus antepassados, inclusive daquele tio. E aí o que vai acontecer? Essas origens vêm recebendo essa força. E aí você tem um filho. Vamos colocar aqui que você tem um filho, ou alguém que você gosta muito. Essa pessoa também recebe essa carga de energia e de força e consciência da tua família. Então ele vai receber a energia da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, da titia que tá aqui, vai receber também, porque tá tudo bem, vai chegar. Mas ele não vai receber a energia do tio que foi excluído, porque você julgou o tio. E aí você vai falar, cara, você tá chato igual o tio fulano. Opa! O problema tá nele aqui? Não tá no seu filho. O problema tá aqui no tio? Não. Aonde está o problema? Em você. Sinto muito, mas é em você. Então vamos lá, você é o causador dos seus próprios problemas. É isso que deve ficar bem ciente na tua cabeça. Então vamos lá. Aí o que você vai fazer? Nossa, Pri do céu, caiu uma ficha aqui. E agora? Eu julguei meu tio, eu julguei minha mãe. Nossa, meu filho, nossa, tá fazendo todo sentido. Com certeza tá caindo um monte de ficha aí. Aí o que você vai fazer é incluir o tio aqui. Ou seja, o que é essa inclusão? É você conseguir reconhecer a essência do seu tio, a importância dele para que esse sistema funcione para você. Pri do céu, mas nossa, não dá, meu tio fez uma sacanagem comigo que eu não consigo nem olhar para a cara dele. Então aí você vai precisar olhar para os seus próprios sentimentos. Quais foram as tuas reais necessidades que não foram faladas? Quais foram as suas reais necessidades que não foram expressadas? Então aí você vai começar a analisar, nossa, mas olha a maneira que meu tio viveu, nossa, olha tudo que ele passou, nossa, já aconteceu isso com ele também. Aí você vai começar a entender. E aí o que acontece? Quando você faz esse movimento interno, a nível de consciência familiar, você está incluindo o seu tio. E aí o que você vai fazer? Nossa, tio, eu senti muita raiva do senhor pelo que o senhor fez comigo. Você precisa falar. Olha, eu senti muito chateado. Você não precisa nem falar para ele, você vai mentalizar o seu tio, ou sua mãe, ou seu pai, sei lá, quem quer que seja. Você vai mentalizar essa pessoa e vai falar, nossa, eu senti muita raiva de você. Fala tudo. Sei lá, fiquei pé da vida com você, você me sacaneou, você me esculachou, você me humilhou. Fala que isso é importante. E aí fala assim, mas agora eu estou te olhando. E agora eu olho para você.
como ser humano. E aí o que você vai fazer? Reconhece. Nossa, eu também não sei o que você passou na vida para agir desse jeito. Eu não sei quais foram as suas aprendizagens na vida. Eu não sei o que aconteceu para que você se tornasse uma pessoa desse jeito. E eu sinto muito por isso. Mas eu te reconheço como uma pessoa que faz parte da minha família. E aí você respira fundo. Respirou fundo, o que vai acontecer? Você se reconecta a essa pessoa e aí esse daqui passa a sentir essa energia. E aí ele entende. Aqui ele recebe a informação a nível energético assim: nossa, foi reconhecido, então eu não preciso mais ficar nesse lugar. Eu saio daqui e volto pro meu. E volto pro meu. E aí a energia flui e essa pessoa para de ter esse comportamento aqui. Fez sentido para você? Então respira fundo agora. Isso daqui vai fazer com que você passe a olhar para todas as outras pessoas, as outras questões, com mais facilidade. Então é importantíssimo a gente entender esse nível de consciência. Às vezes aconteceu uma situação com a mamãe aqui. Nossa, aconteceu uma coisa com a minha mãe. Que aí, sabe o que você sentiu? Nossa, eu senti uma pena da minha mãe. Ou se não, nossa, eu senti uma raiva porque minha mãe não fez isso na hora que eu queria. E aí, o que você faz? Você faz um julgamento interno e aí automaticamente você exclui. E aí o que vai acontecer com essa situação? Vai chegar num ponto que vai acabar acontecendo com você. E aí você vai falar: gente, caí na mesmíssima situação da minha mãe. O que isso está te mostrando? O que você julgou? O que você excluiu e que precisa ser olhado e precisa ser reconhecido? Então agora chegou o momento assim de você analisar sobre todas as questões que aconteceram na sua vida, que às vezes não tinham resposta, ou que às vezes vinha se repetindo, repetiu com o vô, repetiu com a avó, repetiu com o pai, com a mãe, repetiu com você, e seu filho está reproduzindo isso também. Então chegou no momento que, na hora, aí você vai me dizer: peraí, Pri, então tá querendo dizer o seguinte, você quer dizer o seguinte, que se eu conseguir olhar para aquilo que me dói de verdade, eu vou conseguir mudar esse padrão energético, não só para mim, mas também para o meu filho e para as minhas próximas gerações? Sim, exatamente isso. Então, agora chegou o momento. Ou você olha para aquilo que te dói de verdade, ou isso vai caber a alguém aqui, amanhã ou depois, para fazer isso por você, porque você não fez. Entendeu? Então, chega num ponto que dentro da nossa família, às vezes, como nós somos muito pequenininho, né, diante dos nossos pais, isso é uma coisa que eu vou falar aqui agora, que é importantíssimo você entender. É o seguinte: às vezes, a gente olha para os nossos pais, né, a partir do momento que a gente nasce, os pais são o que pra gente? Eles são autoridade na nossa vida. E essa autoridade é tudo que eles falam, tudo que a gente ouve, pra gente se torna a verdade absoluta de tudo. E aí a gente começa a criar na nossa mente que os nossos pais, eles são super-heróis. Aí quando a gente pensa: nossa, meu pai e minha mãe, nada abala eles, né? Vamos supor, quando a gente é criança, eu não sei se vocês já passaram por uma situação desse tipo, mas, por exemplo, quando é criança, às vezes a criança olha assim, fala, os amiguinhos estão falando: ah, porque meu pai isso, meu pai aquilo, aí chega uma criancinha e fala: nossa, meu pai tem um carro que é muito da hora, é um carro tunado, eu não sei, né, turbinado, eu não sei como que fala. É um carro turbinado, é um carro incrível e não sei o que. E a criança fantasia demais tudo aquilo na cabecinha dela. Aí você começa a crescer e você começa a entender toda a percepção que você teve durante todos esses anos. E aí você se lembra daquele carro tunado, né? Aquele carro turbinado do papai. E aí você começa a olhar,
falando assim para você mesmo, caramba, aquele carro que eu falei para os meus amigos que era um carro turbinado, na verdade era um escapamento furado. Nossa, mas era um furreco velho que meu pai tinha. E aí o que acontece? Aí você cai na tua realidade. Porque você parou de ficar criando fantasias fora da realidade. Então isso é muito coisa de criança. E aí o que acontece? Aí você começa a analisar tudo aquilo que aconteceu no passado e às vezes a gente cria o quê? Que os nossos pais são super-heróis, que os nossos pais são modelos exemplares para a gente seguir para o resto da nossa vida. E quando a gente faz isso, nós estamos nos posicionando energeticamente de que maneira? Como crianças. Porque aí cai aquela realidade e aí você vai olhar e falar, gente, eu achava que os meus pais eram as melhores pessoas do mundo, só que meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo. E aí começa a entrar o quê? Os julgamentos mentais. Aquilo que você aprendeu, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Lembra que eu disse lá na primeira aula que nós somos feitos de mente, corpo e energia? E que tudo isso precisa estar alinhado dentro de nós para que nós possamos chegar no nosso objetivo. E aí o que acontece aqui? E aí o que acontece aqui? Tudo aquilo que você criou na sua mente, ela começa a se desconstruir e começa a vir os seus julgamentos mentais sobre problemas que aconteceram e que você não resolveu. É nesse momento que a gente para e começa a olhar para a nossa criança interna. A criança interna é a que idealiza, a que cria expectativas, mas quando eu crio uma expectativa em cima de alguém que não corresponde àquilo que eu quero, eu estou fazendo o quê? Eu estou entregando nas mãos dessa pessoa os meus sonhos. Eu estou entregando para aquela pessoa aquilo que eu gostaria, que eu criei na minha mente. Isso é ego, né? Então eu crio dentro da minha mente aquilo que eu quero que o outro entregue para mim. Mas o problema está no outro ou está em mim? É lógico, tá em você, tá em mim aqui, eu que criei, eu sou responsável por tudo que aconteceu. Então as expectativas são minhas. O outro não tem que responder por aquilo que eu criei na minha mente. Então quando você toma consciência disso, você assume a sua vida de novo, certo? E aí o que acontece? Quando eu estou posicionado como uma criança no meu sistema, eu não sei resolver bulhufas. Eu não sei que caminho que eu tomo na minha vida. Eu não sei juntar dinheiro. Eu não sei ter um bom relacionamento com o meu namorado, ou com uma namorada, ou com o marido, ou com a esposa. Eu não sei nada, porque uma criança, ela sabe tomar decisão? Não. É o que eu sempre falo nos outros vídeos. Uma criança, ela sabe se posicionar, ela sabe tomar decisão, ela sabe juntar dinheiro, ela sabe trabalhar, ela sabe o que é da vida? Não. A criança, ela tá aqui para pulsar a alegria, a criatividade e a fantasia. É ela que nos faz criar um objetivo na nossa vida, aquilo que nós queremos de verdade. Entendeu? Vamos supor, é a sua criança que sonha em um dia ir para Disney, né? É a sua criança que sonha para um dia você conquistar um carro top de última geração, entendeu? É a sua criança que vai sonhar para que você faça um curso de não sei o que lá, entende? Então ela vai alimentar toda essa alegria dentro de você e te impulsionar. Mas Pri, ok, se a criança faz isso,
Que mais que ela pode fazer? Que às vezes assim, eu me vejo muito frustrado, eu me vejo irritado com tudo que está acontecendo. Isso é uma pergunta, inclusive, que eu já recebi nos meus stories, que eu já respondi. Mas vamos lá. Quando a gente frustra, é onde a gente entra de novo nessa dinâmica da expectativa. Quando eu me frustro com alguém, foi porque eu criei uma expectativa em cima dessa pessoa que não correspondeu àquilo que eu queria. E quando eu quero alguma coisa, eu não estou falando sobre mentalidade, eu estou falando sobre ego, entendeu? Porque é uma coisa que eu quero, que eu encasquetei que o outro faça do jeito que eu quero. Então você começa a analisar que isso é ego e que você é uma pessoa que está querendo controlar tudo e todos. E isso não se faz, entendeu? O outro não tem que corresponder a nada, certo? Uma criança, ela vai chorar ao invés de falar. Ela vai apavorar ao invés de tomar uma decisão. Uma criança vai paralisar diante de alguma situação porque ela não sabe o que ela faz. E um adulto? Um adulto, ele emburra com a outra pessoa? Não. Se você respondeu sim, é não. Porque um adulto, ele sabe que a outra pessoa tem os problemas dela, ela não tem que responder às expectativas que ele mesmo criou. Primeiro, né, um adulto nem cria expectativa, quem cria é a criança. Um adulto, ele sabe juntar dinheiro. Um adulto, ele sabe cuidar de uma família, ele sabe ter um relacionamento amoroso. Ele sabe o caminho a seguir. Uma criança não. Entendeu? Então aqui, quando nós olhamos para nossa família e a gente olha para os nossos pais, a gente está olhando para eles de que maneira? Como aquelas crianças que não foram correspondidas em cima de alguma expectativa que criaram. Meu pai não me deu aquele amor que eu li no livro, que eu li em algum lugar da família perfeita. Gente, não existe família perfeita. Essa é a realidade e que todo mundo tá aí disponível para falar para você. Chega para uma pessoa e fala assim, sua família tem algum problema? A pessoa vai te falar muito sobre isso, entendeu? Ela vai te contar um monte de problema. A minha família tem problema, a sua tem, todo mundo tem, entendeu? O negócio é como eu lido com todos esses conflitos para que eu não desvie do meu objetivo ou que eu chegue lá onde que eu quero chegar, entendeu? Então assim, quando você consegue olhar para os seus pais e reconhecer que quem estava criando expectativa em cima deles, achando que eles eram os super-heróis e eles não eram, é o adulto que deve tomar a frente aqui nesse momento. O adulto chega nessa criança, por exemplo, eu, Priscila, eu me posiciono como uma criança, vamos supor. Aí eu olho para uma situação, eu começo a tremer, chorar e falo, meu Deus, meu pai, minha mãe não fizeram isso comigo. E eu tô emburrada e eu choro e eu lamento isso. A minha criança, eu, Priscila, criança, não vou saber resolver isso de jeito nenhum. Mas a Priscila adulta vai saber resolver. Então é esse momento que é importantíssimo fazer esse movimento dentro de você. Falar, olha, você, Priscila criança, fica quietinha, tá tudo bem. Você não sabe resolver nada mesmo. Deixa que eu, adulta, agora tome isso e eu resolvo essa situação, ok? Quando o adulto toma a frente, a criança se sente acolhida. Com amor, com carinho, tudo aquilo que ela exigiu dos pais, tudo aquilo que, vamos supor, eu exigi dos meus pais, eles não precisam me dar, porque eu criei essas expectativas. Quem é responsável por mim, por essa criança hoje, sou eu, a adulta, entendeu? Não são mais meus pais. E aí o que acontece? A gente cria tantas coisas em cima deles que a gente esquece que eles são o quê? Que eles são pessoas também. Eles são pessoas que estão vulneráveis para errar, também para acertar. Que eles aprenderam aqui dos avós tantas coisas, tantas dinâmicas,
E aí você começa a perceber que os seus avós também passaram para os seus pais aquilo que eles aprenderam, e aí eles passaram para você. Isso tudo vai ficar tanto no seu nível mental, que é onde entram as crenças limitantes, e isso vai ficar registrado a nível energético também. Entendeu? Lembra que o corpo só vai levar a gente para os lugares, né? Então ele vai mostrar todos os sintomas daquele medo que a gente sente. Mas depois eu vou falar sobre as barreiras do medo, para você poder ir compreendendo tudo devagarzinho e conseguindo absorver. Aí dentro disso, você começa a analisar toda a dinâmica de toda a família. Teve famílias que vieram de guerras, teve famílias que vieram de imigração. Cada pessoa tem a sua história. E aí você começa a reconhecer que eles também foram crianças, que eles tiveram um monte de problemas, que eles tiveram tantas questões, que aí você vai analisar e vai perceber o quanto que você foi egoísta por não reconhecer que seus pais também tinham os sonhos deles, que eles também têm os traumas deles que eles não sabem resolver, que eles também passaram por tanta coisa que você não faz nem noção. Aí você começa a se posicionar nesse lugar como filho deles, reconhecendo o quão forte eles são. Aí você para de sentir a pena, aí você para de sentir a raiva. Olha só, tá clareando para você? Então tá. Aí você vai me perguntar, nossa, Pri, peraí, então quer dizer que todas aquelas birras, todas aquelas exigências que eu tinha com os meus pais foram criações minhas? Ou será que eu repeti alguma coisa dos meus pais? Pode ser uma exclusão da minha família? Pode. Pode ser uma exclusão, porque vai saber o que seus avós passaram aqui, que eles receberam daqui. O que eles passaram e mandaram para cá e que chegou até você, entendeu? Então a gente sai desse posicionamento da criança e a gente entra como os adultos. Logo eu vou ensinar para você como nós vamos fazer isso na dinâmica, mas é tudo passo a passo. Primeiro nós precisamos entender esses conflitos internos nossos, ok? Aí você vai falar, nossa pai. Aí você vai olhar para o seu pai e falar, nossa pai, nossa mãe, eu nunca olhei para vocês como eu estou olhando hoje, como um adulto. Como eu exigi demais de vocês e reconheço que vocês não tinham para me dar e eu sinto muito por isso. É onde a gente entra sempre com eu sinto muito. Primeiro a gente vem com o reconhecimento, depois a gente vem com eu sinto muito. Eu sinto muito. E a partir de hoje, o que aconteceu aqui, eu posso mudar? Não posso mudar. O que vocês fizeram por mim quando eu era criança, eu posso mudar? Eu não posso mudar. Então o que eu faço? Eu reconheço tudo o que aconteceu e eu sinto muito por isso. Agora eu vou tomar todas essas forças aqui, ó. Eu tomo todas essas circunstâncias como uma fonte, a fonte de força para minha vida, a fonte de força. E é através dessa fonte de força que você vai conseguir chegar no teu objetivo. Então, através dessa fonte de força, eu farei algo de bom para mim e para minha vida. Aquilo que eu não recebi foi assim, vocês não tinham condições, então eu posso fazer diferente. Então eu faço diferente. Quando você fala que você vai fazer diferente, sabe o que você está fazendo? Você está respeitando algo aqui nessa família que se chama hierarquia. Na hierarquia, a gente percebe que todos eles que vieram antes, eles são muito grandes, entendeu? Eles são grandes e você é pequeno. A nível energético, não adianta. Você, de repente, você fala, mas eu fico medindo força com a minha mãe, eu meço força com o meu pai, porque eu quero mostrar para eles que eu sou mais forte. Eu já vou te falar, você vai perder, porque eles são muito mais fortes.
Eles são seus pais e ponto final. Ai, Priscila, mas eu não aceito isso. Eu quero fazer, eu tô revoltado, você vai ver só, eu vou fazer diferente. Beleza, tá tudo bem. Tem pessoas que usam essa força, essa raivinha interna para conseguir prosperar na vida. Tem pessoas que canalizam essa raivinha interna não para prosperar, mas elas canalizam para fazer alguma coisa muito nada a ver dentro da família. Então canaliza essa raivinha natural para você poder fazer algo de bom. Você vai falar, nossa Priscila, mas existe raiva natural? Existe. Vamos supor que você tá aqui, né? E você quer se casar com o amor da tua vida. Só que aí, tipo, imagina só, você tá dentro da tua casa. Ai, a mamãe cuida de você com tanto amor, com tanto carinho, o papai tá ali te protegendo, tá pagando suas continhas, a mamãe tá te cuidando aqui. Aí, o que acontece? Você, como adulto, você como adulto, você vai deixar esse conforto de casa para você ir para um relacionamento? Não, você não vai. Porque tá tão cômodo aqui para você que a sua criança interna vai falar, ai, mas tá tão gostosinho e não sei o que, mamãe cuida tão bem de mim, papai cuida tão bem de mim, paga todas as minhas contas. E aí o que acontece? Você não vai conseguir um emprego, você não vai trabalhar, você vai se boicotar o tempo todo para você não conquistar o teu objetivo, você vai se boicotar para não ter um relacionamento amoroso. Tá fazendo sentido? Aí, papai e mamãe começam a falar para você, ah, vai trabalhar, você já tá com quase 40 anos aí, você vai ficar dentro de casa até quando? Aí o papai corta a mesada, começa a surgir aquela raivinha, né, do papai e da mamãe, falando, nossa, olha o que eles estão fazendo comigo, eles estão acabando comigo. Mas será mesmo que eles estão acabando com você? Ou foram as expectativas que você criou em cima deles e as suas próprias exigências que eles não estão mais correspondendo? Então, a gente sai desse lugar de criança e a gente se torna adulto. E é aquela hora que você vai sair de dentro da tua casa e vai falar assim, vocês vão ver só, eu vou mostrar pra vocês quem eu sou. Aí sim. Aí você acha que eles vão ficar com raiva? Eles vão falar assim, eu quero ver ele prosperar mesmo. Quero só ver se você vai conseguir. Aí vem aquela raivinha do tipo, eu vou fazer de tudo porque eu vou mostrar. Então essa raivinha, ela vem a ser algo positivo para você. Então para de ficar lamentando pelo que o papai e a mamãe fizeram, que eles fizeram melhor. Eles deram até mais do que eles podiam, entendeu? Então é basicamente isso. No nível de consciência familiar, você deve sempre perceber e saber, eu não consigo medir força com meu pai nem com a minha mãe, porque eles são maiores no nível de hierarquia até chegar até mim. Então o que eu posso fazer? Eu não faço nem melhor e nem pior do que eles. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Aí sim, você vai conseguir chegar no teu objetivo. Aí você vai conseguir ir para um relacionamento, você vai conseguir ir para a vida, chegar no teu objetivo. É muito simples quando isso fica mais claro. Tá clareando para você? Se acaso você tiver alguma dúvida sobre o que eu tô explicando aqui, deixa aqui nos comentários embaixo, que aí eu já falo para você e já te respondo, esclarecendo as suas dúvidas, certo? Então, o que você aprendeu aqui nessa aula? Você aprendeu sobre o julgamento, sobre a força da família e o seu posicionamento. Nossa, mas meu posicionamento? Como assim, Pri? O posicionamento é, eu estava agindo como criança em algum lugar e hoje eu estou agindo como um adulto. E agora, como você vai fazer para você conseguir perceber dentro de você
o seu próprio posicionamento, onde você tem força de verdade. Porque às vezes você é a típica pessoa que acabou tomando o lugar lá do tio, que alguém te julgou e falou assim, você tá igual o tio fulano, entendeu? Você fala, nossa, e agora? E agora eu descobri, e agora? O que eu faço? E agora o que você faz é o seguinte, você vai falar o seu nome completo. Qual que é meu nome completo? Ah, eu me chamo Fulano da Silva. Eu falo da Silva, mas eu sou Silva, tá? Então, eu chamo Fulano da Silva e eu vou te ensinar. Você vai por aqui, ó, Fulano, né, sobrenome. Eu sou Fulano de sobrenome e eu sou... Se é o primeiro, segundo, terceiro filho, primeiro, segundo, terceiro filho do fulano e da ciclana. Sei lá, eu vou por aqui. Eu sou a fulana, sou a terceira filha do fulano com a ciclana. Entendeu? Então é isso daqui. Aí você vai falar, ah, tá, tô entendendo. Então como você vai fazer esse movimento interno? Fechando os olhos, falando, eu me chamo fulano de tal. Eu sou o primeiro filho, ou eu sou o segundo filho da fulana e do ciclano. E respira fundo. Pri, eu não acredito, é só isso. É só isso que você deve fazer. Pri, mas olha, tá acontecendo um negócio na minha vida que eu não sei mais o que eu faço. O meu irmão, a minha irmã, gente, eles dão um trabalho, Pri do céu, que aí eu me sinto tão responsável por ele. Então vamos lá. Nós vamos entrar agora nesse nível de consciência familiar sobre os irmãos. Quando aqui tá a mamãe, sei lá, aqui tá o papai, aqui tá a mamãe, aqui tá você. Vamos colocar que você é o primeiro irmão aqui. Primeiro, aí você tem o segundo irmãozinho, tem o terceiro, tem o quarto. Lembra que eu falei sobre hierarquia? Quem é mais velho? Quem veio antes? Ai, meus pais? Hierarquia. Quando os meus pais, eles não estão disponíveis para olhar para mim, existe sempre uma pessoa que vai estar disponível nesse momento. Às vezes pode ser a vovó que está aqui, às vezes pode ser uma babá que está aqui. E o que elas vão fazer? Elas vão disponibilizar aquele tempo, aquele carinho, aquele amor que a mamãe ou o papai não tiveram a oportunidade, porque eles foram trabalhar, eles foram para um trabalho. Ou tem aquelas histórias do tipo, nossa, Pri, eu sou filho adotivo. Filho adotivo. Esse daqui é um outro tema que aí depois nós podemos entrar também. Esse tema é bem interessante. Porque o filho adotivo, ele não vai ter a força somente dos pais biológicos. Eles vão ter força dos pais adotivos também. Entendeu? Deixa eu pôr aqui. Ele tem a força então dos pais biológicos e adotivos. Olha que lindo. Conseguiram perceber essa dinâmica, como elas vão ficando mais bonitas quando a gente consegue ir entendendo todo o sistema? Então essas pessoas aqui estavam disponíveis quando a mamãe não pôde olhar, ou o papai. Aí vem o teu irmãozinho, vem o seu primeiro irmãozinho aqui, né? O irmãozinho número 2. Aí a mamãe não pode olhar, de repente ela pede para você, só que aí o que acontece? A nível de hierarquia, você pode olhar para os teus irmãos. Só que, às vezes, os nossos pais... Lembra que eu falei? Nossos pais também erram. Nossos pais também têm traumas. Nossos pais também têm um monte de questões deles que eles não souberam responder. Não souberam resolver. Então, o que vai acontecer? Às vezes, os pais falam, olha para o outro irmãozinho, cuida dele. Então, faz com que esse primeiro filho tome o lugar de um desses daqui, ou do papai ou da mamãe. Aí esse daqui vai sentir um peso, vai falar, nossa. Aí esse segundo irmão cai, quebra o dente, quebra a perna,
acontece aquela coisa louca e o mais velho se sente responsável, já acha, nossa, meu pai vai me bater, minha mãe vai acabar comigo e não sei o quê. Só que o que aconteceu? Deram para ele uma responsabilidade que não cabe a ele. Então, o que esse filho ou o que você que passa hoje por uma situação semelhante ou parecida vai fazer? Vocês vão começar a falar, eu ajudo a vocês a partir do meu lugar. Vamos supor, você fala assim, eu sou fulano de tal, eu sou o primeiro filho do fulano e da ciclana e eu só posso ajudar o fulano e a ciclana, meus pais, a partir do meu lugar como primeiro filho. Especifica. Aqui nesse lugar eu tenho força. Nada mais do que isso. Por quê? O que acontece? Às vezes quem precisa da educação para os outros irmãos não cabe ao filho mais velho, cabe aos pais. Ah, mas meus pais, sobrou tudo para mim. Esse irmão aqui, ele vai ter a consciência do que ele pode ou não fazer. Ele vai ter consciência, às vezes sim, às vezes não, tá? Depende da maturidade, depende de muitas outras questões. Mas daqui é uma coisa basicamente mais clara e mais fácil para que você possa entender sobre isso, tá? Então, às vezes falta papai, falta mamãe, mas às vezes teve um tio, teve uma avó, teve alguém que fez tudo por esse, que esse daqui vai poder ajudar os outros irmãozinhos, entendeu? Então lembra, você só vai poder ajudar eles a partir do teu lugar, mais nada. Esse é o nível de hierarquia, você só ajuda as pessoas a partir do teu lugar, a partir das tuas experiências e daquilo que foi ultrapassado nas suas barreiras do medo, certo? Então é isso. Então até a próxima aula e na próxima nós vamos falar sobre nível de consciência energético, como nós criamos, reprogramamos toda a nossa energia, não só mental, porque é na nossa energia mental, comportamental, familiar, que a gente consegue criar coisas na nossa mente para que essas coisas cheguem até nós, ok? Então até a próxima aula.